Bem-vindos! Eu estou aqui no meu consultório, como de praxe, estou num lugarzinho novo aqui, ó, no meu divã. Geralmente eu gravo sentadinha na poltrona. Hoje eu falei, Amanda, vamos mostrar para o pessoal esse divã gostoso que eu tenho aqui. Você, se quiser sentar aqui nesse divã, eu atendo aqui no bairro do Ipiranga, em São Paulo, presencialmente. Já estou retomando o atendimento. E para você que não mora aqui em São Paulo, não tem problema, basta me mandar um e-mail e eu estou disponibilizando atendimento online para o mundo inteiro, tá certo? Só mais um recadinho antes da gente continuar. Gente, não esquece de se inscrever no canal, de curtir, de ativar a notificação. Essa é a maneira que vocês patrocinam o canal e que viabilizam da gente trazer mais conteúdo, ok? Então, simbora! Bom, gente, eu resolvi gravar esse vídeo aqui da solidão por conta da demanda que eu venho recebendo aqui no consultório. Muitas pessoas se queixam de se sentirem muito sozinhas. E é engraçado porque nem sempre as pessoas que se sentem sozinhas necessariamente estão sozinhas. Tem pessoas que moram em casas com outras pessoas, dividem apartamento com colegas, ou são casadas, ou moram numa casa que tem vários moradores e mesmo assim elas sentem essa sensação de solidão, de estarem sozinha diante da vida, dos enfrentamentos e os problemas da vida. Então, por que será que algumas pessoas, no meio de uma multidão, se sentem sozinhas e outras que, estando efetivamente, materialmente sozinhas, não têm essa sensação? Já pararam para pensar nisso? Para ilustrar um pouquinho essa sensação de estar sozinho, eu lembrei de uma pesquisa que eu e uma colega conduzimos há alguns anos atrás num residencial para idosos que eu trabalhava aqui em São Paulo, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar num residencial para idosos de alto padrão, excelente, né? Sempre brinquei que meu sonho e minha meta era morar lá quando me aposentasse, enfim. Um ambiente muito bom, né, materialmente falando, né? Não faltava absolutamente nada para esses idosos. Então a gente teve a ideia de fazer uma pesquisa. Alguns idosos, eles tinham um índice de depressão, alguns sintomas que a gente consegue aferir em algumas escalas psicológicas muito altos. Outros idosos não tinham nenhum sintoma de depressão. Então a gente começou a querer entender o porquê. Inicialmente, a nossa pesquisa teve a ideia de que vamos fazer uma avaliação entre os pacientes que têm maior índice de depressão e cruzar com quantas visitas ele recebe no mês. A gente pensou que essa sensação de abandono, de estar sozinho, fosse uma das causas que trouxessem mais sintomas para esse paciente idoso e que está morando numa instituição de longa permanência. Para nossa surpresa, o resultado não foi esse. O resultado foi justamente o oposto. A gente tinha pacientes que não recebiam muitas visitas ao longo do ano, com índices baixíssimos de queixa de depressão, poucos sintomas e uma sensação de plenitude muito grande. E a gente tinha idosos que recebiam visitas semanais e mesmo assim eles tinham uma sensação de solidão, de estarem sozinhos, de ter que passar por esse processo de velhice sozinhos, muito mais aflorado do que aqueles que não recebiam. Por que que isso acontece? Por que será que isso acontece? Porque, na verdade, a solidão, ela é muito mais uma percepção, uma sensação, do que uma constatação. Então é por isso que a gente vê pessoas que estão no meio de uma multidão se sentindo sozinhas e pessoas que estão sozinhas se sentindo plenamente satisfeitas. A solidão, ela caminha muito intimamente da sensação e do medo, do vazio existencial. Já ouviram falar nessa frase? Já ouviram falar em vazio existencial? Eu tenho um vídeo aqui sobre esse assunto, vou deixar o link aqui para vocês assistirem depois. Pois bem, as pessoas que têm mais intimamente essa sensação de vazio existencial, essas pessoas que têm dificuldade de lidar consigo próprio, com seus valores, de se conhecer a fundo, de
parar de se distrair, tem mais dificuldade em ficar sozinha. E veja bem, a solidão ela não é bem quista pela sociedade, não é verdade? Antigamente, não há muito tempo atrás, as mulheres, mesmo as mulheres jovens, elas tinham que ter damas de companhia. Então, aonde uma mulher fosse, ela tinha que ter uma dama de companhia, alguém para acompanhá-la, né? Percebeu como as mulheres carregam esse comportamento até hoje? Eu tenho muitas amigas jovens, independentes financeiramente, para ir trabalhar elas vão sozinha, para resolver os problemas delas elas vão sozinha, mas qualquer outra atividade ela não consegue ir sozinha. Que seja ir no correio despachar alguma coisa para um outro estado. Se ela vai sozinha para o correio, vamos dar esse exemplo, ela vai pegar o celular do bolso, vai pegar um livro, vai pegar alguma coisa para se distrair, porque não consegue lidar com aquela solidão ali de alguns segundos, ficar sozinho, em frente a outras pessoas. Imagina a tarefa de viajar sozinha, ou ir no cinema sozinha, ou ir numa balada sozinha. É praticamente uma missão impossível. Os homens têm mais liberdade nesse sentido, mas ainda assim tem uma queixa muito expressiva de solidão. E como a gente viu, solidão não tem necessariamente a ver com estar com outras pessoas, mas com a dificuldade em lidar consigo próprio. Eu não consigo não estar distraído, eu não consigo estar com a minha mente solta, eu não consigo parar, como no exemplo do correio, e olhar as coisas que estão acontecendo ao meu redor, prestar atenção nas pessoas que estão ao meu redor, olhar o ambiente. Perdemos essa habilidade. Já pararam para perceber isso? Então, diante disso, se a gente consegue compreender que o sentimento de solidão, na realidade, não é necessariamente estar com outras pessoas, mas ter dificuldade de lidar com o vazio, a solidão não é um problema que a gente tem que resolver, certo? A gente não tem que sair por aí desesperadamente buscando fazer amigos, abrindo a porta da nossa casa para a primeira pessoa que passa, porque eu não consigo lidar em ficar sozinha. Na verdade, a solidão não precisa ser resolvida. O que precisa ser resolvido é a nossa capacidade de se dar bem consigo próprio. É claro que o ser humano é um ser social. Vamos fazer um recorte aqui? Eu não estou falando da gente desenvolver um transtorno de personalidade antissocial, onde a gente não convive com ninguém e tenta resolver absolutamente tudo sozinho. Não se trata disso, tá, gente? O ser humano é um ser sociável. Juntos somos fortes. A espécie humana, imagina um bebê humano não tem força para nada. Compara um bebê humano com qualquer bebê de qualquer outra espécie. Nós não temos força. A nossa força vem da sociedade. A partir do momento em que os seres humanos começaram a se integrar, a buscar soluções juntos, a gente começou a sobreviver. Esses pequenos agrupamentos se transformaram em famílias, comunidades, bairros, cidades, países, e a gente tem aí, ó, várias megalópolis em torno do mundo. O poder do ser humano, né? O poder e a destruição, porque essas megalópolis também não são tão saudáveis assim, vem por conta desse agrupamento social. Para o ser humano, não é bom que a gente seja sozinho o tempo todo. A relação com outras pessoas nos ajuda a ter parâmetro, a relação com outras pessoas nos ajuda nos enfrentamentos, nos problemas da vida. Muitas vezes os nossos problemas ficam muito grandes, né? Dentro da ilha, a gente não consegue ver a ilha. Então, ter um olhar de fora é muito importante. Se relacionar é importante. Agora, o que não dá para ser é uma relação escravizante. Eu não conseguir ficar sozinho, permanecer sozinho por alguns minutos, por algumas horas ou até por alguns meses. Voltando àquele exemplo lá dos meus pacientes idosos no residencial que eu trabalhava, por que que aqueles pacientes eles não se sentiam sozinhos? Porque eles mantinham contato com os familiares por meio de carta, ligação, mas o vínculo de amor que eles tinham é um vínculo que eles tinham construído ao longo de uma vida
inteira. Muitas vezes tinha um idoso que o filho morava na Itália ou no Japão, num outro país, mas esse fio, essa linha de amor que eles haviam construído era absolutamente indestrutível. Nem o tempo, nem a distância podia separá-los. Então aqueles idosos se sentiam amados, mesmo não tendo a presença física. Muitas vezes aquele idoso que recebia muitas visitas, eles recebiam a visita da pessoa aqui para fazer um exame, para pagar uma conta, mas não recebia presença. E aquela construção não começou a acontecer só quando eles eram idosos, é uma construção de uma vida inteira. Para a gente conseguir ficar sozinho, é importante se sentir amado, isso é um fato. E o primeiro amor que a gente precisa aprender a desenvolver para lidar com a solidão é o amor próprio. Veja bem, segundo o mandamento bíblico, já até usei essa citação aqui: amar ao próximo como a ti mesmo. Então, primeiro o amor próprio e depois o amor recíproco. Para quem está sofrendo de solidão, solidão é a sensação de que eu não tenho ninguém. Solitude é saber contemplar os momentos sozinhos. Então, para quem está sofrendo, né, com a solidão, com a sensação da solidão, primeiro precisa ter um entendimento de que nem tudo que você pensa é real. Muitas vezes os pensamentos mentem para a gente e nem sempre eles são gentis. Olha o teu entorno, olha o teu redor, né? Muitas vezes tem uma pessoa ali do teu lado e você não consegue enxergar ou desenvolver ou criar esse vínculo. É impossível você desenvolver, criar esse vínculo de amor, de respeito e de cuidado com outras pessoas se você já não desenvolveu isso por si próprio. É importante aprender a ficar sozinho para que você selecione que as melhores pessoas façam parte da sua vida. Se você estiver desesperado, qualquer um vai entrar. E isso vale em várias esferas. Isso vale para a esfera romântica. Muitas vezes as pessoas não conseguem ficar sozinhas. Imagine a situação: uma mulher de 55 anos acabou de se divorciar. Qual é a reação da sociedade, familiares? Nossa, ela vai ficar sozinha. Baixa o Tinder. Olha, vou te levar aqui num baile. Gente, ficar sozinho não é ruim. Ficar sozinho muitas vezes é maravilhoso e absolutamente transformador. Acredito que as pessoas que viviam numa casa com muitos indivíduos nesse período de isolamento social desejaram muito, mas muita solidão. Então, você que passou muitos momentos sozinhos, acredite, isso pode ser uma bênção e não uma maldição como você está pensando. A gente vai pensar que na solidão a gente consegue abraçar uma situação que as pessoas temem, mas que ela é absolutamente importante para a sua psique: o tédio. Quando a gente está com a outra pessoa, geralmente a gente está distraído, batendo papo, às vezes de frivolidade, às vezes nada com nada. Não que isso não seja gostoso, não que isso não seja importante, mas o tempo inteiro não dá. O tédio é berço de criatividade. É no tédio que a gente consegue ouvir a nossa musa. É no tédio que a gente consegue entender o que nos anima, né? O que faz a nossa alma vibrar. É no tédio e na solidão que a gente consegue entender o nosso propósito, missão de vida. O que você veio fazer aqui? Qual é a palavra que você tem que falar na sua vida, não é? Todos nós aqui temos um propósito individual e coletivo. Se você passar o tempo inteiro preenchendo isso com outras pessoas, não só presencialmente, mas também virtualmente, você invibializa a sua criatividade, ok? Vamos pensar aí nos grandes mestres ascensionados. Jesus Cristo, 30 anos. Jesus Cristo era marceneiro numa época em que tudo era feito de madeira. Ele devia estar, bombando de pedido, gente. Aí ele falou para José: olha, vou fazer uma viagem. José deve ter pensado: meu Deus do céu, o que eu vou fazer com esse tanto de pedido?
quis ficar sozinho. Passou 40 dias sozinho no deserto e foi ali que ele conseguiu ter um insight da sua figura crística. 3 anos apenas foi assassinado. Deixamos isso, esse comentário à parte. Jesus Cristo é um mestre ascensionado, mas nós temos vários outros. Vamos pensar para os céticos, vamos dar um exemplo para os céticos, né? Para os ateus, inclusive. Vamos pensar em Isaac Newton. Isaac Newton já era cientista, ele já entendia, já tinha todas as ferramentas cognitivas para resolver problemas matemáticos complexos. Mas no dia que ele se sentou sozinho, ele não estava com a namoradinha, ele não estava com o parça, com o amigo, com o brode, ele estava sozinho. No dia que ele viu a maçã cair, ele pensou: ué, por que essa maçã caiu para baixo e não caiu para cima? Então, ele teve todo esse pensamento, levou esse pensamento lá para a oficina dele e trouxe a teoria da gravidade, que é importantíssima. A solidão é berço de criatividade, certo? A gente pode citar outros avatares e outros gênios da história. A gente pode citar Buda, a gente pode citar Sócrates, a gente pode citar Gandhi, enfim, pessoas que, por mais que tivessem, depois, né, foram se acumulando discípulos ali, eles tiveram esse momento de solidão, solitude, me deixe pensar. Então, se você está passando por um momento de solidão agora e não de solitude, tente parar de resolver esse problema colocando outras pessoas e outras coisas na sua vida. Vamos tentar resolver esse problema não resolvendo esse problema, abraçando a solidão, abraçando a criatividade e o tédio que tem por trás dela. Vamos aprender a saborear esses momentos. Consiga falar sozinho, ouça a sua voz, dá um tempinho para sua musa inspiradora cantar no teu ouvido, tá bem? Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês estejam satisfeitos e preenchidos de si próprios. Se precisarem de ajuda, é só mandar um e-mail, tá bom? Conto aí, ó, com o curtir de vocês e até a próxima semana. Tchau, tchau!